Então, em relação à Semana Estadual da Água, nós vamos falar um pouquinho da questão da importância da água na agricultura, né? Porque a água ela é um dos principais insumos da agricultura, né? Porque a gente sabe que 70% da água doce que é consumida no planeta, ela é usada na agricultura, né? A gente tem que entender também que essa questão da água na agricultura, ela tem muito a ver com a questão do solo, né? Então, quando a gente fala em água na agricultura, o nosso maior reservatório de água é o solo, né? A gente não pode só pensar em reservar a água em açude, em cisternas, né? Então, vamos pegar um exemplo assim de uma chuva de 50 milímetros. Um solo, se ele está bem preparado para receber essa água, ele consegue guardar quase toda essa água no seu perfil, né? Já um solo, se ele está compactado, sem nada de palhada por cima, boa parte dessa água ela é perdida, ela é escoada, né? Bom, então aqui a gente tem duas situações de uma lavoura com a mesma inclinação e com duas coberturas diferentes, né? Uma com bastante cobertura, com bastante palhada, né? E a outra com nenhuma cobertura, né? Então, aquilo que a gente já vinha falando, se acontecer uma chuva de 50 milímetros, o que provavelmente vai acontecer? Nessa, onde tem bastante palhada, vai acontecer uma coisa. Nessa, onde não tem palhada nenhuma, onde tem essa terra exposta, a situação de uma chuva vai ser bem diferente. Então, agora nós vamos estar simulando, nessas duas caixas aqui, uma mesma quantidade de chuva. Então, nós vamos estar avaliando o que vai acontecer nesse lado aqui, onde tem bastante palhada, e nesse outro lado aqui, onde não tem cobertura nenhuma. Bom, então agora a gente olhando as duas caixas, a com palha e a sem palha, a gente pode estar observando o quê? Que essa caixa com palha, que simula aquela lavoura bem preparada, com plantio direto, com aquela quantidade de chuva que ela recebeu, ela não teve perda de solo e não teve compactação do solo, vamos dizer assim, né? Em relação a essa outra caixa sem palha, né? Essas duas caixas que simulam duas lavouras, essa com palha, que é aquela área plantio direto, bem feito, com bastante palhada em cima, se acontecer uma chuva, ela vai estar conseguindo guardar bem mais água do que uma outra lavoura preparada de forma convencional, sem palhada nenhuma, né? Olha a quantidade de terra que sobrou, que foi embora, vamos dizer assim, né? Então, além de toda essa terra indo embora, numa lavoura mal preparada, ainda guarda bem menos água. E aí é uma situação dessa que a gente não quer, né?